Tudo bem? Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e dando continuidade da nossa série de vídeos com assuntos pouco falados, o assunto de hoje é um assunto que é tratado por muitos, até mesmo por médicos não especialistas, com um tom muito constrangedor. Quem tem, diz que não tem. Quem tem alguma dúvida sobre o assunto, quer me perguntar, diz que é uma informação para um amigo, que é sobre hemorroidas. Primeira coisa, eu gostaria nesse vídeo firmar conceitos simples, de fácil entendimento, quebrar alguns tabus, dar alguns dados. E eu gostaria de começar com um dado. 80% das pessoas, em algum momento da sua vida, terão problemas com hemorroidas ou a doença hemorroidária. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas terão problemas com hemorroidas. Ou seja, você e eu provavelmente teremos problemas com hemorroidas. O que são hemorroidas? Hemorroidas nada mais são do que vasos que estão dentro do ânus, no reto e no canal anal, que estão presentes ali desde que nós nascemos. Existem veias e existem também artérias. É um conglomerado de vasos. Logo, um conceito que eu vou chocar muitas pessoas, porque eu choco até médicos que não são da área quando eu digo isso. Hemorroidas, todos temos. Você tem, eu tenho hemorroidas. Hemorroides é um termo que designa os vasos de dentro do reto e do canal anal. É diferente de quando nós dizemos doença hemorroidária. A doença hemorroidária é quando essas hemorroidas estão doentes, estão dilatadas. Aí elas vão causar sintomas. Então nunca mais na sua vida você diga: fulano tem hemorroida e eu não tenho hemorroida. A partir de hoje nós aprendemos que todos temos hemorroides. Para que servem esses vasos hemorroidários que todos nós nascemos e que ao longo da vida a tendência deles é se dilatarem? Servem para várias coisas. Para drenar o sangue que está parado no reto e mandar de volta para o coração. Serve para irrigar o reto, porque hoje descobriu-se que nesses mamilos, nesse componente hemorroidário, não são só veias, tem artérias associadas também. E eles também foi descoberto, também há não muito tempo atrás, que eles ajudam para manter a continência anal. Eles ajudam a nós não perdermos fezes. Eles auxiliam a continência do esfíncter. Então a presença desses vasos são importantes. Quando eles estão doentes, nós chamaremos de doença hemorroidária ou problemas com hemorroides. As hemorroidas, elas existem as internas, que estão dentro do ânus, no canal anal e no reto, e existem as externas. As internas nós categorizamos como 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. Nada mais é do que o tamanho delas. O 3º grau ela já consegue alcançar a parte de fora quando nós fazemos um esforço, quando você defeca. Às vezes ela retorna sem você precisar auxiliar com a mão. 4º grau, você já faz uma força para defecar ou para tossir ou para espirrar. Ela vem para fora e ela continua na parte de fora, mesmo que você tente empurrar para a parte de dentro. Existem também as hemorroidas externas, que estão sempre lá, elas são da parte externa. E existem as hemorroidas mistas, que são aquelas hemorroidas que a pessoa tem o componente interno e o componente externo. E é muito comum hemorroidas mistas. O que causa problema de hemorroidas? Ou melhor, o que causa a doença hemorroidária? Existem uma série de fatores que fazem esses vasos do reto dilatarem. Uma série. Você não precisa ter todos eles para você ter a doença hemorroidária. Vamos lá. Primeiro, e muito comum, fezes duras. Você tem que fazer muito esforço para defecar. Com esse esforço excessivo, essas fezes duras vão começar a dilatar e machucar esses vasos hemorroidários normais e eles vão começar a causar problemas. Segunda causa, pessoa que levanta muito peso, ou no seu trabalho, ou levantou muito peso ao longo da sua vida. Outra causa que auxilia a dilatação desses vasos. Outro detalhe, gestação. É muito comum mulheres grávidas
Quando a barriga está grande, a partir do 7º, 8º mês, começa o útero e a criança que está no ventre comprimir, apertar o reto. E essas veias não conseguem drenar esses vasos e começam a ficar paradas no reto. E aí começa a dar problemas com as hemorroidas. Obesidade, sobrepeso, pessoas que ficam muito tempo sentadas. E aqui eu já vou dar um grande conselho para todas as pessoas. Sempre que você passar 1h30 ou no máximo 2 horas sentado, por mais que esteja num sofá confortável, no banco confortável do seu carro, levante e dê uma caminhadinha de 5 minutos para poder circular o sangue no seu canal anal e no seu ânus. Dica muito importante. Pessoas que ficam muito tempo sentadas em vaso sanitário, mania de ler revistas, de mexer em celular, por causa da gravidade você fica pressionando esses vasos e auxilia eles a dilatarem. Pessoas que fazem musculação, levantam excessos de peso. Eu citei apenas alguns fatores. Como existe também pessoas que não têm nenhum desses problemas. Pessoas que defecam bem, pessoas que os seus hábitos alimentares são ótimos e têm problemas com hemorroidas. Por que isso? A causa genética é uma causa muito frequente. Tem pessoas que dizem, o meu pai teve, o meu avô teve, minha mãe teve, eu não tenho problema nenhum com a defecação, mas eu tenho problema com hemorroidas. Apenas um tabu para quebrar aqui. As pessoas pensam que problemas com hemorroidas é só com pessoas que fazem coito anal ou sexo anal. Não tem relação nenhum com isso, tá, pessoal? Hoje nós temos que quebrar esse conceito aqui. E sobre alimentação? Teve um vídeo que eu falei para o nosso grupo reservado, nosso grupo VIP, sobre fezes ácidas. Alimentos condimentados, temperados, eles não fazem criar hemorroidas. Só que se você se alimentar muito frequentemente com esses alimentos, vai começar a irritar com maneira muito frequente esses vasos e pode auxiliar com essa irritação crônica e contínua a ter uma certa dilatação. Mas nunca diga que pimenta ou algum tipo de alimento cria hemorroidas, que isso aí é uma inverdade. Agora vamos para os sintomas. Talvez uma parte muito importante agora. Quais os sintomas que podem levar você a pensar que você está com a doença hemorroidária? Vamos começar com o mais comum deles. O mais comum é o sangramento intermitente. Traduzindo para o português, é aquela pessoa que vai no vaso defecar e nota que sai sangue vermelho vivo e depois fica um bom tempo sem sangrar. Depois sangra de novo, por isso que o nome é intermitente. Esse sangue da doença hemorroidária, ele sempre é vermelho vivo. Ele pode ser notado apenas no papel higiênico, como pode ser também notado junto com as fezes ou até pingar e esguichar no vaso sanitário. Só que uma coisa interessante, o sangramento da doença hemorroidária não tem dor. Tire da sua cabeça que hemorroidas causam dor. Muitas propagandas de televisão eu já vi querendo fazer propagandas de pomadas e de remédios para hemorroidas e faz uma pessoa com dor, sentada mal. Na verdade, só terá dor se o problema com hemorroidas for algo que der uma trombose na hemorroida, ou um hematoma anal, que nada mais é do que um inchaço, fica um roxo, uma bolinha, uma bola, que fica doendo e tensa. Nesse caso, terá dor. Caso contrário, doença hemorroidária não causa dor. Quando você tem dor para defecar, tem que pensar em uma série de outras coisas, entre elas, fissura anal, que é um termo que mais adiante nós iremos abordar aqui. Outro sintoma comum de doença hemorroidária é coceira na região. Por que coceira no ânus? Porque os mamilos hemorroidários dilatados, eles produzem um muco hialino, que muitas vezes dá uma umidade anal e causa coceira. Outras pessoas, quando as hemorroidas são muito grandes, têm uma sensação de que está com peso. Outras têm uma discreta ardência na hora de defecar. Outras que têm um componente externo, hemorroidas externas associadas, dizem, eu defeco, mas eu fico sempre sujo. Ou daqui a pouco eu tenho que ir num banheiro de novo me limpar e tem fezes no meu ânus, como se eu não tivesse me limpado. E tem muitos outros sintomas, mas esses são os mais comuns. E sobre tratamento? O tratamento depende do grau da hemorroida. Graus iniciais de primeiro grau, o tratamento geralmente é conservador. O que é conservador? Orientações sobre higiene anal,
Tem um vídeo que nós publicamos que chama-se Desaprenda o que você aprendeu, que a gente ensina que evite papel higiênico, evite esfregar anos. Anos tem que ser lavado e depois secado com uma toalhinha batendo. E quando você não estiver num lugar propício para lavar e tiver que usar papel higiênico, você tem que se limpar com papel higiênico batendo tantas e quantas vezes for necessário, porém nunca esfregar. Outra dica conservadora é mantenha as fezes macias. Cuide da sua alimentação. Não fique muito tempo sentado. Não fique muito tempo parado no vaso sanitário. Depois de defecar, já levante. Quando o grau sobe um pouquinho, já passamos, vamos dizer, para o 2º grau, em alguns casos para 3º grau, dá para fazer algum tratamento a nível ambulatorial em consultório. Secar essas hemorroidas com tratamento esclerosante, outras fazer uma laqueadura ou ligadura elástica. Dá para secar também essas varicoses com laser terapia, com infrared, que é o infravermelho, ou com crioterapia, que é um tratamento feito a frio. Todas essas técnicas dá para ser feito em consultório e depende da experiência do seu coloproctologista. Eu, na minha clínica, nós utilizamos todas essas técnicas. E eu prefiro usar elas dependendo de algum tipo de doença hemorroidária ou de outra. Isso eu individualizo em cada um dos pacientes. E nos graus mais avançados, no 3º para o 4º grau, geralmente o tratamento ele é cirúrgico. O tratamento tem tratamentos convencionais, tem várias técnicas, tem tratamento atualmente com um grampeador chamado PPH ou PPAID, se você quiser falar no termo correto, que é o termo em inglês, desse material utilizado. Mas isso aí quem vai decidir vai ser o seu especialista. Em resumo, preste atenção nestes sintomas que foram citados. Porque em algum momento da sua vida você terá, ou talvez você está passando por problemas com hemorroidas ou doença hemorroidária. E eu te convido, quem não é cadastrado ainda, nós temos um grupo que a gente chama do grupo VIP, é um grupo reservado, que são as pessoas que cadastraram o seu e-mail ou no nosso site www.planetaintestino.com.br ou na nossa página do Facebook, no Planeta Intestino, tem um local para dizer cadastre-se. Você coloca o seu e-mail e o seu nome e você vai entrar num banco de dados para fazer parte de um grupo reservado, que nós vamos mandar vídeos que não são apresentados para o público em geral. E até um próximo vídeo.